Bom, pessoal, bom dia. Bom dia, mais uma vez, obrigado por estarem aqui. Eu acho que passar rapidamente aqui, mas agradecer os patrocinadores de novo. Né? O pessoal tem falado bastante sobre isso, de como os patrocinadores ajudam a fazer os eventos acontecerem. Esse ano ainda com essa causa bastante bacana para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Né? Mas, enfim, hoje eu trouxe para vocês um pouquinho sobre o poder do AI ou do Gen AI, porque eu deveria ter atualizado agora, que eu aprendi agora com o Marco, utilizando o Aggregation Framework. Então, o que eu achei bacana é que as palestras aqui no auditório elas estão linkadas. Né? Então, começou o Gilson falando sobre a metodologia de ensino, de como que o pessoal aprende. Depois, logo veio o Marcos falando sobre inteligência artificial e como implementar. E agora eu vou, talvez, mostrar um pouquinho na prática aqui, um pouco dessa inteligência artificial para ajudar no dia a dia, ali, utilizando o MongoDB. Tá? Bom, antes de alguma coisa aqui, eu sou o Leandro Domingues, eu sou Head de NoSQL na Extracta, sou também MongoDB Community Champion, que é um programa que reúne especialistas, digamos assim, evangelistas da tecnologia de MongoDB. Hoje, no mundo, a gente tem 15, esperamos crescer, a gente tem uma comunidade grande também de creators, depois eu vou falar um pouquinho sobre a comunidade em si. A gente vai ter um evento também em Floripa, na próxima terça, dia 4, né? O pessoal está no... quem tiver isso que vai ficar gravado, 4 de junho de 2024, tá? Aqui está o QR Code para o meu LinkedIn, lá eu concentro os meus posts e tal, será um grande prazer ter vocês na minha rede, tá? Bom, quem aqui já ouviu falar de MongoDB? Legal. Quem aqui utiliza MongoDB? E agora acho que vai ser a primeira vez que eu vou fazer essa pergunta e eu tenho certeza que pelo menos 2 vão levantar a mão. Quem que gosta muito de MongoDB? Aqui não, MongoDB. Que legal. É isso. Bom, então, basicamente eu trouxe alguns conceitos, passar sobre alguns conceitos aqui para vocês. Só para ressaltar, eu não sou administrador de Notepad++, isso é importante, porque eu sofria bullying. Quando eu ia nas palestras ali, às vezes no SQL Sattler, por exemplo, imagina, eu estava indo lá falar de MongoDB num evento de banco de dados nacionais. Né? Então o pessoal sempre fala, você usa o Notepad++ para administrar e tal. Não é isso. Tá? Mas enfim. Bom, aqui outra mensagem, né, algumas mensagens que eu quero deixar, depois no final tem algumas outras. Aqui é um slide que eu sempre gosto de passar, que é uma brincadeira que a MongoDB fez há bastante não, mas algum tempo atrás, onde que os amigos não deixam os verdadeiros amigos utilizarem bancos de dados relacionais. Né? Mas, enfim, a gente sabe que existem diferenças e tal, e como bem o Marcos comentou, a ferramenta certa para aquele problema. Né? Se você só tem um martelo, todo problema vai ser um prego. E aí você gera mais problema ainda. Né? Então, o MongoDB é uma dessas ferramentas, é uma dessas tecnologias, está aí no mercado já há bastante tempo, né? Compondo soluções aí de tecnologia. Tá? Bom, eu vou fazer uma rápida passagem aqui sobre o que é um Document Model, para a gente não ter um pouquinho de introdução aqui para quem eu vi que muita gente, quase todos conhecem o MongoDB, né? Mas quem não está no dia a dia, não está na prática, pode ter alguns conceitos aqui que seriam importantes da gente ver.
Bom, por que documentos? Documentos são universais, né? Então, hoje, o desenvolvedor, por exemplo, eu quando desenvolvia, comecei a trabalhar e tinha um formato que era o XML. Hoje ainda tem, mas né, a gente sabe que é um problema sério, serializar, deserializar, ele é muito grande, enfim, se mudou um campo, rebentou, então tem um problema. JSON é um padrão que os desenvolvedores, ou a maioria das plataformas tem adotado, ou já adotaram, e é muito, como ali está dizendo, é universal, né? Então, no MongoDB, por exemplo, o formato, digamos, na essência, são os JSON documents, né? E aí, isso que eu falei para o professor inicialmente, então, a gente vê um documento MongoDB, justamente por isso. Só que, por trás disso, a gente coloca uma tecnologia que vai armazenar em formato específico, tá? Então, basicamente, a essência são JSON. Então, se você usar o formato regular, ele fica como armazenamento de dados de forma virtual, né? Claro, como eu falei, a gente tem as ferramentas certas para os programas que eu tenho desenvolvido. Então, por exemplo, ao longo de 2 anos no ciclo, a gente tem tudo isso. Isso faz um super trabalho bem criado, né? Embora agora, não começamos a ter começou a chegar no construção, né? Principalmente de alguns bancos querem ser poucos, não se envolver em nacional, naturalmente, não se envolver sempre vai fazer, mas vai matar o outro, né? Eu não comecei a estudar no ciclo, eu tinha essa questão de na verdade, não é um tipo de dado, não é um tipo de índice que o MongoDB tem, ele trabalha muito bem com dados geoespaciais. Graph também é uma outra classe do NoSQL, que a gente também tem bancos de dados específicos para isso, para Graph, né? Mas o MongoDB consegue trabalhar. Time Series, a partir da versão 5.0, esse foi um conceito que a MongoDB implementou, né? Para séries temporais. E uma coisa que está muito em alta agora são os eventos, né? Então, os dados drivados, digamos assim, em eventos, né? Muito cuidado para aplicar qualquer um desses esquemas, né? O essencial são os documentos aqui, ou de verdade são os documentos, né? A gente tem uma gama muito grande de trabalho para fazer ali com os documentos. Ok. Uma comparação entre o esquema relacional e o documento, porque às vezes a gente fala assim, o que é um documento? Eu tinha até um slide antigo que era, é um Word, é um PDF, sei lá, uma carteira de motorista escaneada. Não. Um documento é justamente os dados ali que estão, num modelo relacional estariam em tabelas diferentes, né? Isso no mundo também pode acontecer, mas a gente tem design patterns para fazer, digamos, a referência e o embedding, né, que a gente chama de embedar informações ou agregar valores a esses documentos, mas basicamente é o que eu teria num paralelo com o banco de dados relacional, a linha e coluna, né? Então eu tenho ali uma coleção que seria referente a uma tabela, onde eu tenho vários documentos dentro dele que são os meus registros. Ok? Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui 4, 6, 7 tabelas que, aplicando um determinado schema design ou um design pattern, eu consigo colocar tudo isso dentro de uma única coleção, ou seja, de um único documento, né? Aqui representa aqui um cadastro de clientes, onde ele tem endereço, telefone, os dados cadastrais, né? Quando eu tenho que juntar essa informação, o que eu tenho que fazer no banco de dados relacional?
join, né? Banco de dados relacional, eu vou relacionar as tabelas, só que o MongoDB ele é um banco de dados não relacional. Eu posso fazer join no MongoDB? Pode. Devo? Não sei. Eu sou muito xiita nesse ponto, mas sim, existem operadores que você pode sim fazer junção de coleções. Tá? Isso vem performando a cada versão do Mongo, né? Quando eu comecei com o MongoDB não existia uma operadora, eu não conseguia fazer essa junção. Lembrando que o MongoDB também não tem integridade referencial, ou seja, se eu faço um join, se eu faço a referência, quem cuida dessa referência é a aplicação. Então, como diria o tio Ben do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. A gente tem que se preocupar com coisas que no banco de dados relacional a gente não se preocuparia, né? Assim, muito em grandes aspas. Tá? Mas basicamente eu estou colocando essas informações aqui para quê? Para que quando eu fosse pesquisar um dado de um cliente, eu já tenho tudo à mão. Tá? Então eu pesquisei lá o nome do cliente, eu já tenho lá o endereço, os endereços, os telefones, informações de data de nascimento, está tudo ali. Tá? Leandro, tem alguma receita de bolo para modelar documento no MongoDB? Não tem. A gente tem, como eu estava falando, design patterns, mas existe uma regra de ouro, né, que é tudo que for exibido junto, que ele seja armazenado junto, justamente para a gente evitar essa questão de vínculo ou junção na hora de retornar isso para a aplicação. Tá? E fazendo uma ilustração que eu acho bem bacana, é basicamente isso. Quando eu tenho os dados lá no SQL ou no Oracle, numa base de dados relacional, eu tenho meu carro desmontado. Né? Então eu tenho todos os componentes do carro em tabelas diferentes, olha lá, eu estou fazendo join. Né? Quando eu faço um join, eu quero sair com a minha BMW. Eu vou ter que montar minha BMW para depois dar com ela na partida e sair. Quando eu tenho isso, né, uma alusão aqui num documento, está meio difícil de ler, mas enfim, acreditem em mim, tem aqui um documento, esse carro já está montado. Né? Ô Leandro, mas eu quero só pegar a roda do carro, sem problema. A gente tem mecanismos para pegar só aquela parte do documento que equivale à roda. Então, é bem isso aquilo que eu falei ali no slide anterior, da gente não fazer as junções, da gente não evitar que a gente faça esses joins e já ter o dado pronto para consumo. Tá? Então, isso é muito interessante aqui e é um conceito que a gente aplica muito fortemente aqui no MongoDB. Né? Ter os dados modelado o mais possível, o mais perto possível do consumo, de como ele vai ser consumido. Né? Então, de novo, regra de ouro. Se o dado é exibido junto, que ele seja armazenado junto. Diga lá. Eu vi no ambiente de SQL, que mexi com uma situação. Você tem essa roda aí, essa roda tem especificação e ela está indo para 20 carros diferentes. No Mongo, cada carro vai ter uma roda própria, todos eles usam a mesma roda. Cada carro vai ter uma roda só e esse é um dos pedágios que a gente, digamos, paga quando a gente tem o dado desnormalizado. Né? Então, quando a gente fala de banco de dados relacional, a gente fala sempre numa normalização dos dados para evitar a duplicação. Se eu estou evitando a duplicação, eu estou fazendo justamente isso que você falou, eu estou reaproveitando o dado. Né? E quando eu tenho no modelo documental, eu efetivamente estou duplicando o dado. Então, essas 20 rodas, se esse carro mudar aqui a especificação da roda, que está usando aqui desses 20 carros ou 20 rodas diferentes, eu tenho que fazer sim esse update em todos esses documentos. Tá? E aí é custo. Aí de novo, sempre bate na mesma tecla, design pattern. A gente tem como aplicar e tem que entender bem o modelo. O que eu vou embedar? A roda, será que ela vai sofrer muita modificação? Se ela for sofrer muita modificação, alteração e tal, mais vale ela estar separada. E aí para que eu reaproveite. Agora, se é uma informação que muito dificilmente muda, e não é que ela não mude, mas que mude de uma frequência um pouco mais espaçada,
estar dentro aqui, o MongoDB consegue fazer justamente esse trabalho de, inclusive, performance e operadores para fazer esse tipo de operação. Tá? Mas é justamente isso. São algumas coisinhas que a gente muda quando fala do banco de dados relacional e vai para o MongoDB. Ou qualquer outro não relacional. Tá? Mas basicamente uma analogia aqui. Aqui ia ter uma Ferrari e aqui ia ter um Fusca, mas aí o pessoal do JSQL ia falar que o Fusca anda na lama, que a Ferrari não anda, então deixa eu ver. Mas enfim. Bom, a Aggregation Framework, né? O que é isso? A Aggregation Framework ele estende o poder do MongoDB e, na verdade, das nossas queries. Né? Quando eu quero fazer uma busca simples no MongoDB, eu utilizo um comando, uma função, como queiram, que é o find. Então, é como se fosse aquele meu select, asterisco, ou select os campos, para eu buscar uma informação. Só que quando eu quero fazer, por exemplo, um agrupamento, fazer um count agrupado por algum valor, eu não consigo fazer isso de uma forma assim simples ali no find. Eu tenho que usar o que a gente chama de aggregation framework ou aggregation pipeline, ok? Uma query rodando no find, rodando no aggregation pipeline, ela tem basicamente a mesma performance. Inclusive tem muita gente dentro da própria MongoDB mesmo que pede para que se utilize mais o Aggregation Framework. Né? Eu mesmo tenho um adesivo aqui no Note que é Aggregate is the new find, que eu ganhei de um dos engenheiros lá do Aggregation Framework, que é basicamente dizer, eu posso fazer um find simples utilizando o Aggregation Pipeline, mas eu não consigo fazer um agrupamento utilizando o find. Né? Então, basicamente, ele está estendendo o poder. Preciso instalar alguma coisa a mais? Não. Tá? Isso já está embutido no MongoDB e é basicamente ali não vou dizer uma linguagem diferente, porque ele usa muitos operadores ali, muitas coisas que são similares ao MQL, que na verdade faz parte do MQL, então é bem tranquilo de utilizar. Tá? Então, como eu estava falando, aqui a gente tem um exemplo de o find versus o aggregate. Eu tenho um find simples, por exemplo, eu quero selecionar todos os filmes que o diretor seja o Steven Spielberg. Tá? Então, isso eu consigo chegar aqui para o Mongo e falar, olha, dá um find aí e encontra todos os filmes que foi dirigido aqui pelo Steven Spielberg. Né? Então, eu tenho um atributo que é Directors e ele tem ali o Steven Spielberg. Ok? Mas e se eu quiser resolver um problema um pouquinho mais complexo, como, por exemplo, fazer uma busca, e acreditem em mim, aqui tem uma busca, né, tem um aggregation pipeline, e dizer assim, o Mongo, faz o seguinte, eu quero saber todos os filmes dirigidos pelo Steven Spielberg, e eu quero um agrupamento por ano, eu quero saber quantos filmes e quais foram os filmes que ele dirigiu por ano. Tá? No Find aqui eu não consigo, mas utilizando o Aggregation Pipeline eu consigo. O primeiro estágio aqui, o que a gente chama de estágio, foi circulado aqui, é o match, que equivale ao filtro. Né? Então ele está fazendo ali um filtro dizendo, olha, traz todo mundo, todos os filmes, ali numa coleção de movies, onde o diretor seja o Steven Spielberg. Depois você vai agrupar para mim esses resultados. Então, ele já filtrou, imagina um funil, eu já tenho uma ilustração que vai mostrar um pouquinho disso. Então, ele já filtrou ali, imagina que a coleção tem lá 1 milhão de documentos. Quantos filmes o Spielberg dirigiu? Sei lá, não faço ideia, mas muitos. Sei lá, 300 filmes. Então, de 1 milhão, ele já caiu para 300. Então, ele já está trabalhando só com aquele conjuntinho de dados filtrado, né, que é justamente o agrupamento. E depois eu pedi para ele fazer uma ordenação para saber, por exemplo, aqui, qual foi o ano em que o Spielberg dirigiu mais filmes. Então, sei lá, em 80, acho que é um exemplo aqui depois, 82 ele dirigiu, acho que Always e um dos Indiana Jones. Né? Então, ele vai estar lá ordenado pelo número de filmes em que ele
dirigiu. Aqui, voltando um pouquinho, eu estou colocando também, como eu falei, eu não quero só saber quantos filmes ele dirigiu, mas sim, em cada ano desse, quais foram os filmes. Então eu consigo também fazer utilizar aqui o que a gente chama de um operador push, para trazer um arrayzinho ali com o nome dos filmes dentro de cada ano. Tá? E por fim, eu tenho um outro estágio aqui, que é a projeção. Isso aqui é muito importante da gente utilizar, não só nas queries de aggregation, mas como de qualquer find simples, né? Porque a gente evita minimamente aumentar o tráfego na rede. O que isso quer dizer? Não é o meu select asterisco, é o meu select campo ano, campo count, campo moves. Então eu só estou indo ali buscando só aqueles campos ali em específico. Ok? Bom, essa é a ilustração que eu comentei com vocês. Que é uma experiência onde temos essa alusão, né? Campos. Os outros campos lá estão lá na coleção e vão ficar. Tá? Bom, demo time. Se a gente conseguir, acho que. Eu não sei quanto tem. Não sei se eu corri. Falei. Quanto tempo? Obrigado. Dá isso aqui. Ok. Deixa eu ver se não é meu imposto de renda. Como eu falei, eu não sou administrador de Notepad++, então eu uso o Mongo Compass, é uma ferramenta super. Aí, ó, Thiago, essa é piada, essa é coisa dele. Bom, o Mongo Compass é uma interface visual criada pela MongoDB, onde eu consigo fazer queries e executar queries simples ou os meus pipelines de agregação. Deixa eu só ver se eu estou conectado. Acho que não. Para não falhar. Mas só para seguir no mesmo contexto, não sei se está muito legal para ler. Não, mas enfim. Aqui é essa coleção que eu estava falando de moves, né? Inclusive é um exemplo que tem lá no Mongo Atlas. O Molly vai dar uma pincelada no Atlas e aí vocês vão ver também o que é essa interface. E é uma base de dados de exemplo, e aí você pode brincar à vontade ali, tá? Mas onde entra o Gen AI, o AI aqui, né? É justamente que a MongoDB implementou uma inteligência artificial para que eu consiga fazer queries em linguagem natural, e o mais legal também, ele já entende português, então eu posso escrever uma query, na verdade uma pergunta ali em português, e ele vai conseguir transformar isso num MQL, tá? Tanto num MQL simples quanto num aggregation pipeline. Eu tenho uma colinha aqui de algumas perguntas, mas assim, basicamente,
Então me fala assim, ó, pergunta aí pro Mongo alguma coisa. Então, vou colocar aqui filmes em português dirigidos pelo filme. E aí eu vou dar um generate. Eu fiz a minha pergunta em linguagem natural. E aqui embaixo, então aqui está a minha pergunta, né? Eu perguntei, ó, quais os filmes, selecione os filmes dirigidos pelo Spielberg. E ele já criou uma query aqui para mim, ou seja, um filtro baseado num aprendizado. Ele entendeu que quem dirige está no campo da regra, e aí ele já fez o filtro para mim. Consigo filtrar ali e, basicamente, se eu quiser pegar isso aqui e colocar minha aplicação em qualquer driver ali, ele consegue. É justamente isso que eu preciso para saber ou recuperar todos os filmes que foram dirigidos pelo Spielberg. Né? E aí vem o aggregation pipeline. Né? Então eu posso. Tinha uma perguntinha bacana aqui. Quantos gêneros por filme? Então aqui eu já tenho uma cola aqui. Melhor. Então aqui eu vou. Quantos gêneros por filme? Ele vai gerar para mim um pipeline. E aqui embaixo ele deu quais foram os estágios que ele utilizou. Então ele fez um agrupamento e um project. Quando eu venho aqui, por exemplo, no texto, vai ficar. Eu tenho aqui o group, então ele falou, olha, adiciona aqui os gêneros e depois faz a projeção para mim, ele já gera esse pipeline. E o que eu falei no esquema de você. Mas, por exemplo, aqui no export, aqui ele já me dá para exportar para uma linguagem de programação. Então, aqui no caso, eu tenho o shell, onde eu tenho o meu comando aqui, o meu pipeline. Posso exportar para Python, para C Sharp, desculpa. Então, ele já utiliza todos os operadores, eu faço isso com o meu desenvolvedor, ok. Né? Ok, mais ou menos, porque a gente está usando o GNI para dar uma base ali no que a gente está buscando. Né? Então eu usei a linguagem natural e aí o GNI é aplicado para gerar efetivamente uma query. Antes, quando tudo era mato, eu tinha muito disso. Você vai usar uma tecnologia, você tem que aprender aquela linguagem. Por exemplo, lá atrás, o nosso amigo falou que trabalha com SQL, um dia você teve que aprender SQL ANSI. Né? Ou, eu trabalho com Oracle, o SQL ANSI, mas tem algumas coisas, eu vou aprender PLSQL. A mesma coisa com o Mongo, eu vou aprender o MQL. E a gente tinha uma dificuldade, principalmente na questão do paradigma dos documentos, mas também a linguagem de programação era totalmente diferente. E hoje você já tem a GNI aí aplicada para te auxiliar e te, digamos, impulsionar a escrever queries em MongoDB. Então, está bastante legal. Isso daqui você pode tanto utilizar no Compass, que é essa interface gráfica que eu comentei com vocês,
quanto no Atlas. Né? Então, eu não tenho o Compass instalado, mas eu tenho acesso lá ao Atlas, que o Atlas é o serviço de banco de dados como serviço da MongoDB. Ele também vai permitir aquele promptzinho ali para mim e eu vou conseguir fazer as minhas queries. Tá? É muito bacana, principalmente com o Aggregation Pipeline, porque o Aggregation Pipeline é muito amplo, ele é grande. Então, ele tem muitos operadores, muitos estágios, e às vezes eu tenho uma ideia que eu quero fazer ali com uma ideia de uma query mesmo. Eu escrevo ali, cara, conta ali para mim, agrupa desse jeito, faz uma visão, eu posso escrever isso em português agora e ele vai transformar. Né? Claro, como eu falei, pode não ser a melhor query, mas ele vai te dar uma base super gigante para iniciar ali a tua escrita dessa query. Ok? Perguntas? Perfeito? Beleza, então só voltar aqui para mais alguns recadinhos, acho que nós vamos ter. Bom, tá. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre o mercado do sul. Não, eu achei que você perguntou no final. Não, é o final, já chegando. A minha pergunta é dados de produção, de transações, se já tem, pergunto por não saber, se já tem gente construindo aplicações, transações básicas, uma venda, um aluguel de filme, uma nota de um aluno, uma transação no mundo real, e está gravando em Nocivo. Sim, entendimento ao outro relacionado. Sim, isso. Bom, as transações, como a gente conhece nos bancos de dados relacionais, elas foram implementadas no mundo a partir da versão 4.0. Né? E aí teve, em alguns deploys, algum tipo de arquitetura, na versão seguinte foi para todos os tipos de arquitetura. Então aí é o ACID como a gente conhece. Né? Na verdade, assim, para múltiplos documentos e múltiplas soluções. Né? Porque o Mongo sempre foi ACID para um único documento. Então ele consegue, desde sempre, ter essas questões. Mas sim, o Mongo precisou implementar isso para múltiplas soluções justamente por conta desses casos de uso de bancos, de e-commerce, enfim, então, bastante coisa nesse sentido. Tá? E, assim, não foi um banco de dados NoSQL que nasceu ACID para múltiplas soluções e múltiplos documentos, mas a gente tem banco de dados NoSQL que já nasceu ACID. Como, por exemplo, o Neo4j sempre foi um banco de dados suportado por Kubernetes ACID. Não precisa de transações também, né? Precisa desse nível de transação para a integridade dos dados também, né? Então tem isso, mas é bem custoso, né? O teu êxito, né? Se é travar a tabela, a collecta inteira para fazer uma inserção de dados bem caro. Na verdade, você teria que pensar em estratégias mais inteligentes de volta. Ou bem pontuado, porque justamente até a própria documentação da Mongo diz assim, olha aqui, as transações estão aqui, você pode utilizar dessa maneira. Só que, se você estiver utilizando muito, revisa, volta lá para o teu modelo de dados e vê se ele não pode ser utilizado e com certeza ele vai poder ser utilizado. Tá? Mas é muito bem pontuado. Mas é um ponto interessante no Mongo, ele tem vários conceitos assim, você pode parametrizar baseado na complete classificação, né? Tem um conceito de read confirm. Qual a qualidade da leitura que você quer? Se você quer, já comentou em 1 ou 2 nós ou 3 nós, né? Qual se você quer majority ou não. Se quer questão de escrito também, write majority, se você quer escrever em 1 nó só, põe pelo menos 2 ou mais, né? Baseando no seu grupo de N. Né? E aí, se você quer também a linearização dos dados, para você garantir que uma leitura vai ser depois da escrita também. Só que isso, tudo isso tem um custo, né? Quanto mais você tentar forçar ser escrito assim, no cenário de sistemas distribuídos, vai ficar muito caro. E talvez a aplicação seja tão boa nisso, né? Então, se você quiser ser mais rápido, você tem que utilizar a aplicação. Por exemplo, se você tiver logs, você pode escrever em um nó só, você tem que escrever em 3 nós.
nós, né? Você pode escrever e você perder o tempo, que é óbvio, né? É um trecho. Agora, se você está numa fintech, ela deve ser gravada pelo menos maior. Você vai escolher. Quero mais rapidez, mais consistência, mas isso é questão de costume. Tá? Vai por mim. Mais uma certeza. Claro, você falou da modelagem. Da modelagem, você vai. Um dos negócios mudou. A pessoa pode jogar um carro, vai no mercado, vai no cinema. As transações estão acontecendo iguais. Estão acontecendo o tempo inteiro. A modelagem de dados, eu vejo assim, pessoa igual eu que só conhece o mundo relacional. Como migrar da modelagem mesmo, de você criar as relações gráficas, né, a partir de arquivo, de modelo, de documento. Quando tem imagens para isso, né? Sim. Mas, como é que eu falei aqui na faculdade, a gente explica o modelo relacional e não fala, esquece tudo isso, joga fora, e vamos repensar, porque o mundo está mudando e tal. É bem difícil, a gente tem essas questões, a gente agora tem ferramentas que estão auxiliando também nessa migração, nessa modelagem, né, que é o Relational Migrator, eu falei sobre isso em Floripa, no banco, mas não é que é jogar, esquece tudo isso, joga tudo fora, é aquela questão da complementação, né? Claro, tem empresas que o core, elas já iniciaram com o core em MongoDB, então ali, ok, né? Mas a maioria dos casos que eu vejo nesses 10 anos que eu trabalho com Mongo, a maioria é uma complementação, né? Eu tenho um grande cliente, uma rede de varejo, que até você clicar em comprar efetivamente, tudo é MongoDB. Então, o catálogo é MongoDB, o carrinho é MongoDB, as buscas é MongoDB, mas aí quando ele vai efetivar aquela compra, ele passa para um outro ambiente, e aí também esses caras têm SQL Server, Oracle, enfim. Então, é justamente aquilo, não é só o martelo. Então, você vai delegar aquilo que é melhor. Não que não dê para fazer em ponto, mas, enfim, uma complementação. Vou complementar aqui também. Em relação à faculdade, lá, o DER, né, que é a grande faculdade de relacionamento, isso continua sendo válido. Né? Então, você ainda tem, você pode criar relações com o Mongo também. O que a gente não recomenda muito é você ter muito join. Né? Você consegue fazer join no Mongo. Eu diria que se você tiver muito join no SQL, também é um padrão ruim, porque o join acaba ficando lento. Ele não escala, o join não é muito bom em escalável. Aquela constraint de chave estrangeira também é ruim. É lento também, se você for fazer migração uma tabela muito grande, também fica legal. O GitHub, por exemplo, não usa constraints de chave estrangeira. Né? Então a modelagem é continua sendo clássica. Só que tanto no SQL quanto no NoSQL, você tem que pensar na sua escrita. Na verdade, você pensa mais em como você vai ler. Né? Então, como você vai ler esses dados? Né? E aí chega um momento que você está tão grande que você tem que separar como você escreve o dado e como você lê. Né? Porque você não consegue ser tão rápido para escrita e tão rápido para leitura. Você não consegue os dois, né? A não ser que você tenha um modelo muito simples. Né? Então, normalmente, você tem um jeito de escrever, você tem um OLED depois e você lê os relatórios de data lake ou coisa diferente. Né? Então, dependendo da escala da sua aplicação, você vai ter que separar tanto a escrita da leitura. Não tem como você dividir tanto SQL.
uma versão abalada de performance, vai ser spam, vai ser muito bacana, então é o que estão anunciando. Então, esse é o livro que eu mais poder escrever. Oi? Não sabe mexer em nome, dá para começar do zero? Dá para começar do zero. Dá, porque a gente revisitou vários conceitos fundamentais, até casos de uso um pouco mais, digamos, rebuscados. Pode dar assim. Tá? Vamos ver o user group rapidinho. Valeu. A gente tem então, assim, se você utiliza qualquer uma dessas versões, Enterprise Message, Community Edition ou Atlas, você é parte da comunidade. Isso que eu gosto sempre de ressaltar. A gente tem um link aqui para o MUG da América do Sul, digamos assim. Eu estava na cidade do México agora, terça-feira, no Mongo Local. Inclusive, teve gente que apostou que eu não estaria aqui, mas eu estava. Mas eu estou. Esse aqui é o MUG de Floripa, então vocês que são aqui da região, por favor, prestigiem. O Matheus é o líder, um dos líderes, né? E a gente vai ter um evento agora, dia 4/6, lá na Nelly, às... É Colubi, 18h15. Fica no Itacolubi, às 18h15, é bem fácil. No Itacolubi, 18h15. Que hora que vai começar? 19? A gente vai começar de Doors opens. 18h15 começa a abrir as portas e já 18h15 já levar estão notebook. todos convidados a levar o notebook, que vai ter um workshop muito bacana sobre Vector Search, aí talvez entrar um pouco mais ali nos bastidores. O de São Paulo, né, quem for da região, enfim, vou deixar ali no YouTube também, mas aquele da América Latina já vai ter, e no Rio de Janeiro a gente também tem um user group.